Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor amado, com muita alegria, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, clamando, Senhor, buscando a manifestação do Teu poder, Senhor. Se manifeste, Senhor, nas nossas vidas. Derrama sobre nós a unção, meu Pai, que nós precisamos, aquela unção, meu Deus, que nos ajuda a romper, Senhor, em todas as nossas questões, dificuldades, barreiras. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Abençoa o Teu povo. Dê visão, dê discernimento, dê graça. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda porque nós sabemos que sozinhos nós vamos fracassar. Porque tudo aquilo que nós fazemos, meu Pai, na força do braço, com impulsos naturais, aquilo tem prazo de validade. Aí, são situações que nós nos colocamos, Senhor, que muitas vezes passamos anos para recuperar. Muitas vezes caímos em situações de humilhação, de perdas, de roubos, Senhor. Porque tudo aquilo que não é feito de acordo com a Sua vontade são roubos. São roubos na nossa vida. Então que nós venhamos a entender, para que nós não sejamos roubados e nem venhamos a perder nunca mais, Senhor, porque tudo aquilo que vem do Senhor é para o nosso crescimento. Porque o Senhor apenas acrescenta as nossas vidas. O diabo ele está sempre buscando oportunidades para nos roubar, mas quem entrega a ele somos nós, com a incredulidade, com o orgulho, com atitudes ainda, Senhor, que nós mostramos ao mundo espiritual. Nós ainda não estamos no limite. Como nós lembramos de Isaac, quando falou para Esaú, quando você não suportar mais viver dessa maneira, você muda, você tira esse jugo do seu pescoço. Você para de agir dessa maneira, você para de agir de uma forma negligente e inconsequente, aí você terá resultados diferentes. Então tem misericórdia de nós, Senhor. Nos dá visão, nos dá sabedoria, nos ajude a ver aquilo que nós não estávamos vendo, nos ajude a romper, meu Pai, naquilo que nós não tínhamos rompido ainda, que o Senhor derrame sobre nós a graça, meu Pai, para fazer mais e fazer melhor, para vivermos o melhor final de ano das nossas vidas até então, em nome de Jesus. Obrigado pela vida, Senhor, obrigado pelas oportunidades. Nós te amamos, Senhor, e desde já te agradecemos por tudo. Muito obrigado por tudo, amém? Amém e amém, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos começar aqui com uma leitura de uma passagem muito importante, que nos traz muitos pontos para nós analisarmos, que está aqui em 1 Samuel 7. Então os homens de Quiriate Jearim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab numa colina e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante este período de 20 anos, todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Daqui já começamos com uma situação que infelizmente acontece na vida de muitas pessoas. A pessoa fica lá, lamentando, esperando que Deus faça alguma coisa. Aqui, eles perderam 20 anos. 20 anos falando de problemas, falando do que não havia acontecido, 20 anos murmurando. Quantas pessoas que passam meses e anos com essa mentalidade? Olha como minha vida está. Olha como é que as coisas estão acontecendo na minha vida, ou como elas não estão acontecendo na minha vida. Olha para a minha vida, olha meu casamento, olha a minha vida financeira, olha a minha saúde, e só reclamando, esperando alguma ação do Senhor. Olha só, isso daqui é uma coisa muito séria. Porque as pessoas perdem a vida inteira
esperando que alguém ou algo mude para que ela possa fazer ou mudar. Quando na palavra nós aprendemos exatamente o contrário, nós precisamos nos levantar. Quando Ana se levantou, o resultado da vida dela foi totalmente diferente. Ela teve o Samuel. Quando Débora se levantou, o resultado daquela nação foi totalmente diferente. Quando Moisés se levantou, o destino do povo de Deus começou a ter um destino diferente. Quando Abraão se levantou, ele se tornou o pai de cada um de nós. Então as coisas só vão mudar quando nós nos levantamos. A situação de humilhação de Israel só mudou com Golias quando Davi se levantou. Ou seja, essa mentalidade que muitas pessoas carregam ainda, de esperar que Deus faça alguma coisa, e até usa aquela frase, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, isso vai mudar. Não, Deus quer. Mas não é pela vontade de Deus que as coisas vão mudar, é pela minha vontade, pela minha disposição em lutar. Porque é óbvio que Deus quer me abençoar, é óbvio que Ele não quer que eu viva na miséria, na humilhação, na vergonha, no fracasso, é óbvio isso. Mas as pessoas continuam acreditando nas mentiras de que Deus vai fazer. Não, porque Deus ainda vai fazer. Não, porque se Deus quiser, isso vai mudar. Não, Deus quer. Mas quanto nós estamos dando condição para que essa situação mude? Quanto que nós estamos fazendo a nossa parte para que realmente mudanças aconteçam? Quanto tempo você está esperando pela mesma resposta? Quanto tempo você está falando da mesma situação? Esse povo estava há 20 anos esperando alguma mudança da parte de Deus, mas não vai vir da parte de Deus. Eu vou dar condições para que Deus trabalhe. E é interessante isso, que nessa época aqui, as pessoas não viviam mais 700 anos, 800 anos, 900 anos. As pessoas viviam aí, 50, 60, 70, 80. Então, assim, 20 anos esperando alguma coisa é uma perda muito violenta. Então, assim, um dia perdido já é algo muito sério. 20 anos é uma tragédia. Então, muitas pessoas têm perdido a vida delas esperando que Deus faça alguma coisa. Mas a palavra nos ensina que a ordem é ao contrário. Eu me levanto, eu reajo, eu tomo decisões para que as coisas comecem a mudar. Olha só. Estavam esperando alguma ação do Senhor e Deus está olhando para mim e para você, está esperando uma ação da nossa parte. Aí fica nessa, né? Eu espero de Deus, Deus espera de mim, só que Deus não envelhece e eu estou envelhecendo. Então, quem vai ceder primeiro? Será que a gente vai ceder para Deus? Porque Deus não vai ceder para mim. Então, quem vai ficar? Quem vai ser inteligente nessa disputa desigual? E olha só o que acontece. Então, Samuel disse a todo o povo de Israel, olha só, se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Então veja só, por que que minha vida não anda? Por que que a minha vida não vai para frente? Eu não sei o que está acontecendo. Se vocês realmente querem, desejam voltar para o Senhor, livrem-se dos deuses estrangeiros. Deuses estrangeiros. Imagens de deuses estrangeiros. Então já entende, né? A pessoa espera Deus fazer alguma coisa, mas eu estou buscando em outros deuses estrangeiros. É o que nós vemos Samuel falando. É o que vemos Deus falando. Então peça livramento para os deuses estrangeiros. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele.
então ele os livrará das mãos dos filisteus. Então veja, pessoal, quanto tempo que nós não perdemos carregando outros deuses, buscando outros deuses. E deuses, a gente sabe que é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Então eu não acredito que ninguém tenha uma imagem para você ficar adorando, acendendo vela, nada disso. Mas talvez você carrega mágoas, orgulho, talvez você nunca tem tempo para Deus, talvez você não priorize a Deus, talvez você priorize uma série de coisas, tem tempo para uma série de coisas, mas continua negligenciando aquilo que muda a nossa vida, que é Deus. Então a vida da pessoa não vai estar lá 20 anos com a vida travada e parada, e no entanto, o que ela faz? Ela espera em Deus, mas ela busca, ela espera de Deus, não em Deus. Ela espera de Deus, mas ela fica buscando deuses estrangeiros. O que são os deuses estrangeiros? O padrão do mundo. Simples assim. O padrão do mundo mostra os deuses. Quais são os deuses do mundo? É o entretenimento, é o ócio, é a comida, né? Tudo aquilo que é em desequilíbrio. Rede social, as pessoas não têm tempo para a família, não têm tempo para cuidar da saúde, não têm tempo para a leitura, não têm tempo para buscar a Deus, mas tem tempo para a rede social, tem tempo para comprar, tem tempo para comer. Então é uma geração hedonista. Esse é o Deus. A atenção das pessoas hoje está numa tela de celular, por exemplo. Então, o Deus dessas pessoas se tornou o entretenimento, as distrações, tudo aquilo que afasta aquela pessoa da sua essência, de ser parecido com Jesus, com Deus. Então, todo o problema das nossas vidas está exatamente na falta de prioridade da coisa certa. Por que muitas vezes a saúde da pessoa não está boa? Porque a prioridade dela não é cuidar da saúde dela. Por que a família dela muitas vezes não está bem? Porque a prioridade dela não foi a família. Por que a vida, de modo geral, não está andando? Porque a prioridade não é Deus. As coisas de Deus são tão simples. Mas a gente tende a complicar muito. A gente tende a dificultar a nossa própria vida. Quando a gente deveria fazer, eu vou ajudar a mim mesmo, deixa eu ajudar Deus me ajudar. Sabe quando você fala para uma pessoa, você fala assim, deixa eu ajudar você a se ajudar. Né? Porque às vezes você está vendo, a pessoa está desequilibrada, a pessoa não está pensando direito, aí a gente chega, ó, deixa eu te ajudar para você se ajudar. Não faz assim. Eu não estou ganhando nada. Mas escuta, é para te ajudar. Aí você vai se ajudar. Deus fala para a gente isso, ó, vai para a palavra, escuta a palavra, tira os deuses, tira as suas distrações, se ajuda. Tem gente que não se ajuda de jeito nenhum, uma luta, uma dificuldade, não se ajuda. E olha só, assim, os israelitas, depois de 20 anos, assim, os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astarote e serviram somente o Senhor. Puxa, por quê, né? Por que leva 20 anos para voltar para Deus? Por quê? Porque se arrependeram, porque mudaram, porque agora entenderam? Não, porque estava na aflição. A maioria das pessoas vem e busca a Deus por um momento, por conta da aflição. Está aflito, está amargurado, está angustiado, está com medo, está devendo, está com uma sentença de morte lá, de doença. Então vou buscar em Deus. Então, mas aí que está a questão. Agora, depois de 20 anos, eu busco a Deus. Por que então eu continuei 20 buscando outros deuses? Não é uma coisa confusa? O ser humano é confuso.
Deus deve ficar olhando e falando assim, meu amigo, por que então que você continuou 20 anos buscando na fonte errada e isso não foi um problema para você? Você está há 20 anos, ó, na força do braço, fazendo do seu jeito, querendo fazer as coisas sem orientação de ninguém, quebrando a cara toda vez, um ano pior do que o anterior, aí você passa 20 anos quebrando a cara, passando vergonha, ficando miserável, ficando doente, sozinho, sem família, e eu continuo lá. Não, agora vai, porque agora vai dar certo, fazendo a mesma coisa que só tem me derrubado, e agora vai funcionar. Realmente, acho que Deus deve olhar assim, puxa vida, eu te fiz semelhante a mim. Onde você se perdeu, que você não está enxergando nada, você está tomando decisões como um animal irracional, como um lagarto, como um crocodilo. É só instinto, é só reação, sem inteligência nenhuma. Então nós precisamos analisar isso. Onde que se perdeu para ter atitudes tão tolas assim? Porque a falta de temor me deixa tolo demais. E o temor de Deus me dá visão, me dá sabedoria. Olha só quando tem um líder, né? Quando tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, olha só o que acontece. Está todo mundo vivendo daquele jeito. Então Samuel lhes disse, reúnam todo Israel em Mispá, e eu orarei ao Senhor por vocês. Ó, vocês estão há 20 anos sofrendo, mas agora, beleza, vamos lá. Agora que vocês chegaram no fundo do poço, né? Então, se vocês querem realmente buscar a Deus, joga fora esses deuses. Tá bom, vamos jogar. Agora, olha só, parece uma criança, né? Vocês querem Deus? Então joga fora, se limpa, se santifica. Agora, vamos lá. Eu vou orar por vocês. Tem gente que vive pedindo, ó, ora por mim, olha pelo meu casamento, ora pelo meu filho, ora para eu fechar esse negócio. Beleza, vamos orar. E eu orarei ao Senhor por vocês. Eles se reuniram em Mispá e tiraram água do poço e a derramaram diante do Senhor, que estavam numa crise, então a água era um bem muito valioso. Você não desperdiça água. Também jejuaram o dia todo e confessaram que haviam pecado contra o Senhor. Essa daí é uma situação bem interessante. Porque, olha só, jejuaram o dia todo e confessaram que haviam pecado contra o Senhor. Está vendo? Como que a gente sempre sabe qual é o problema? Ficaram 20 anos vivendo da mesma maneira, como diz na palavra, né? Cada um fazia o que achava certo. Mas a hora que a casa cai, aí pede ajuda para Samuel e fica jejum, não fica 7 horas, 8 horas, 10 horas, não, o dia inteiro em jejum, no tempo, no calor, no vento, e confessaram que haviam pecado contra o Senhor. Foi em Mispá que Samuel se tornou juiz em Israel. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispá, mobilizaram seu exército e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximavam, os israelitas ficaram muito assustados. Mas é claro, na hora que você começa a reagir, o diabo também se levanta. Então veja, pessoal, eles ficaram 20 anos esperando Deus fazer alguma coisa. E Deus passou 20 anos esperando que eles fizessem alguma coisa. Quando eles começaram a fazer alguma coisa, Deus, veja, eles jogaram os ídolos fora, eles foram jejuar, Samuel foi orar. Então Deus começou a agir na vida deles quando o povo jogou fora os ídolos. Deus só vai começar a agir na minha vida quando eu jogar fora os meus ídolos, que são os ídolos que a gente já comentou. É o tempo, são as prioridades, é a imagem, é o orgulho, são sentimentos, tudo isso são ídolos. São ídolos que roubam a nossa fé, roubam o nosso destino, roubam
a nossa esperança. Então Deus só começou a agir quando eles jogaram fora os ídolos. E quando eles se juntaram, começaram a orar, começaram a jejuar, o diabo se levanta, os filisteus se mobilizaram para atacá-los e o povo ficou assustado. E olha só, esse 8 aqui é muito interessante. Não pare de clamar ao Senhor, o nosso Deus, para que Ele nos salve dos filisteus, imploraram a Samuel. É aquela história, né? Ora pela gente, ora por mim, irmão. Em vez deles orarem, eles falaram, Samuel, ora por nós. Ora por nós, Samuel. Imploraram por Samuel. Não pare de clamar ao Senhor, nosso Deus. Ah, Samuel era muito bom, né? Imagina só, os caras ficaram 20 anos fazendo do jeito que queria. Quando começa a ter mais apuro, ele fala para o outro orar ainda. Por que não vai ele orar? Por que não vai ele se levantar e lutar pela vida dele? Parar com essa passividade, parar com essa vida torta e acomodada espiritualmente. Então o que isso mostra, pessoal? Não pare de clamar ao Senhor. Por que eles não pediram, então, para o sacerdote de Astarote, dos deuses dos outros povos? O Senhor pediu para Samuel? Porque no final a gente sempre sabe qual é o caminho. A gente só não quer ir por aquele caminho. Porque os deuses das outras nações, eles não exigem muita coisa. Eles exigem que você mate seu filho, que você sacrifique o seu filho, que você faça uma série de coisas, menos que você fale a verdade, seja íntegro, né? Ou seja, as pessoas preferem dar tudo que a sua carne pede, que os seus ídolos pedem, mas a hora que Deus está pedindo obediência, é difícil demais. Aí fica complicado, né? Aí não dá muito certo, né? Aí já não fica tão legal e interessante. Aí eu prefiro os meus deuses. Mas na hora do aperto, a gente volta para Deus. Quando a pessoa está divorciando, quando a pessoa recebe a sentença do diagnóstico de morte, aí a pessoa vai para Deus. Quando está tudo virando tudo uma bagunça, aí ela busca em Deus. Ou seja, perdeu tanto tempo sabendo o caminho. Isso é muito triste, que muitas pessoas acabam vivendo assim. Então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava, olha, bebezinho ainda, e o ofereceu ao Senhor como holocausto. Suplicou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor o atendeu. Esse sacrifício foi um sacrifício muito grande, pessoal. Um sacrifício muito forte. Esse cordeiro aqui simboliza Jesus. Ainda mamava e ofereceu ao Senhor. E suplicou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor o atendeu. Não está dizendo o Senhor os atendeu, o Senhor atendeu Israel. Não, o Senhor atendeu Samuel. Por isso que é tão sério, pessoal, quando nós temos um sacerdote, quando nós temos uma coluna espiritual na nossa casa. Quando essa mulher é uma mulher de oração, quando esse homem é um homem de Deus, um homem de oração, uma coluna espiritual. Porque quando Samuel fez aquele grande sacrifício, porque isso daqui não era pouca coisa. Em nenhum lugar da Bíblia você vê esse sacrifício se repetindo. O Senhor atendeu. Por quê? Porque eles estavam em apuros. E Samuel precisou fazer algo radical para chamar a atenção do Senhor. E veja, quando Samuel, não é depois, enquanto Samuel estava oferecendo o sacrifício,
Ou seja, enquanto nós estamos buscando a Deus, Deus está lá trabalhando em nosso favor. Enquanto você está em jejum, buscando o Senhor, Deus está trabalhando para salvar, para curar, para libertar, para te responder. Porque enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Ou seja, está piorando, parece. Naquele dia, porém, ou seja, eles estavam lá em jejum, buscando a Deus, e os filisteus se aproximando, o diabo lutando, e as coisas acontecendo, mas eles estavam aqui, focados, clamando ao Senhor. Samuel, continua orando, Samuel, ajuda, Senhor. Samuel, continua falando com Deus, Samuel. E Samuel estava lá, Senhor, dê o livramento para o nosso povo, Senhor, dê a solução que nós precisamos. E o inimigo está chegando. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus. E eles foram derrotados diante dos israelitas, porque morre primeiro dentro. Há um medo, a angústia, a tensão. O Senhor falou com voz de trovão, então trovões violentos deixaram eles com medo, tiraram o foco deles. E aí abriu a oportunidade para os soldados israelitas. Os soldados de Israel os perseguiram desde Mispá até o lugar abaixo de Bet-car, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra grande e colocou entre as cidades de Mispá e Gesana. Deu à pedra o nome de Ebenezer. Ele botou uma pedra, botou um fim, botou um marco naquele lugar. E disse, até este ponto, até aqui, o Senhor nos ajudou. Então botou, o Senhor nos deu a vitória, até este ponto ele foi conosco. Assim os filisteus foram derrotados e não voltaram a invadir Israel por algum tempo. Durante toda a vida de Samuel, a mão do Senhor esteve contra os filisteus. As cidades, veja só, aqui não foi porque o povo não voltou para as coisas erradas. Infelizmente, sempre voltavam. Mas enquanto Samuel viveu por causa de um homem, um representante de verdade, um homem de Deus, o Senhor não permitiu que os filisteus voltassem. E é tão interessante que não era um Davi da vida. Não era um soldado, não era um guerreiro, não era um Josué, né? Não era um Baraque, por exemplo, era Samuel. Era um homem de Deus, um sacerdote. Ele não ia para a guerra, ele ia para a igreja, ele ia para o templo, ele ia para Deus. E durante toda a vida deste homem, eles tiveram paz. Toda a vida deste homem, enquanto Eli estava vivo, foi quando o povo perdeu a arca. Mas enquanto Samuel estava vivo, os filisteus não entraram mais em Israel. Olha como isso é forte, pessoal. Isso é muito forte. Enquanto ele estava vivo, era uma bagunça. Os filhos desrespeitando a igreja, Eli, um passivo, a arca sendo levada pelos inimigos, mas com Samuel não. Samuel é um homem de oração, Samuel é um homem de visão, Samuel é um homem íntegro, que ninguém tinha um A para falar dele. Ele lutou com as armas certas. Ele lutou com a fé. Ele lutou com a esperança, ele lutou com a integridade, ele lutou com o sacrifício. Ele não era preguiçoso. As cidades israelitas que os filisteus tinham conquistado, entre Ecrom e Gate, foram devolvidas a Israel. Ou seja, não ficou só sem invadir, mas teve a restituição, junto com o restante do território que os filisteus haviam tomado. Então, tudo foi zerado. Samuel fez aquele sacrifício, oraram, jejuaram ao Senhor, teve restituição, as terras voltaram, a paz nas fronteiras foi mantida,
foi tudo resolvido, foi tudo organizado. E houve paz entre Israel e os amorreus naqueles dias. Samuel continuou como juiz em Israel pelo resto de sua vida. A cada ano viajava pelo território e julgava o povo, olha só, rodava o país, em 3 lugares. Tinha 3 cidades que ele julgava. Em Betel, depois em Gilgal e por fim em Mispá. Então voltava para sua casa em Ramá, onde liderava Israel como juiz. Ali Samuel construiu um altar ao Senhor. Veja o padrão dos vencedores. Abraão, onde ele parava, ele levantava um altar ao Senhor. Samuel, onde ele estava, tinha um altar ao Senhor. Aquele povo ficou 20 anos derrotado, porque eles buscavam outras coisas. Para haver esse nível de restituição, um grande sacrifício precisou ser realizado. Então nós precisamos analisar qual o sacrifício que nós precisamos realizar nas nossas vidas. Qual o sacrifício que Deus precisa encontrar no meu coração que eu entreguei de verdade? Aqui Samuel precisou pegar um cordeiro novinho, pequenininho, bebezinho. E às vezes vai precisar ser muito radical para que haja essa mudança. Deus está falando, para que a mudança aconteça, uma mudança radical precisa acontecer. Porque eles ficaram 20 anos esperando Deus fazer alguma coisa. Deus ficou 20 anos esperando eles fazerem alguma coisa. Então, a hora que chegou no fundo do poço, eles começaram a se movimentar. A hora que eles ficaram morrendo de medo, pediram aqui para Samuel. Samuel, não para de clamar, Samuel. Vamos orar, pessoal. Vamos jejuar, pessoal. Vamos fazer o sacrifício, pessoal. Mas o povo retrocedeu. Samuel, não. Então o que precisa? Qual o sacrifício interno que deve ser feito? Qual a mudança, qual a decisão que você precisa tomar? O que é necessário que nós temos que fazer para chamar a atenção do Senhor? Porque baseado nisso, nós podemos entender muitas coisas que não estão acontecendo. Essa palavra, ela nos dá muitas direções do porquê que a nossa vida não está fluindo. Falta de prioridade, deuses, falta de consistência, que a gente vê claramente nisso. Aqui nós vemos, Samuel, Deus o atendeu, o Senhor o atendeu, o Senhor atendeu Samuel, o Senhor respondeu Samuel. E Deus respondendo o homem de Deus, toda a nação foi abençoada. Deus respondendo você, sua família inteira abençoada. Deus respondendo uma pessoa naquela empresa, toda a empresa é abençoada. Então, por conta de um, todos os demais são abençoados. Por isso que nós precisamos estar no lugar certo. Porque nós podemos ser um canal de maldição, mas um canal de bênção na vida das pessoas. São escolhas. Eu decido ser. Está nas minhas mãos a decisão de ser bênção ou de ser maldição. Então, nessa tarde, nessa oportunidade, que nós venhamos a tomar as nossas decisões. Que nós venhamos a tomar a decisão de sacrificar algo realmente intenso, algo realmente profundo, algo que está lá no profundo do nosso coração, que nós precisamos mudar, que nós precisamos chamar a atenção do Senhor, que nós precisamos colocar força para que Deus nos responda. Porque aqui, eles oraram, eles clamaram, e a coisa estava piorando, o inimigo estava chegando, até que Deus começou a trabalhar em favor daquelas pessoas. Então vamos nos posicionar, vamos tomar as decisões, vamos colocar força
naquilo que realmente importa nas nossas vidas, que é a presença de Deus. Porque quando o negócio apertou, para onde eles foram? Foram para Deus. Foram para Samuel. Foram para onde eles sabiam que era o lugar que funcionaria. Então vamos parar de fazer brincadeira, vamos parar de fazer esse tipo de teste com a nossa vida. E vamos nos posicionar. Vamos fechar os olhos. Qual o sacrifício que eu devo fazer? Qual o sacrifício intenso, grande, profundo que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para chamar a atenção do Senhor? Qual a visão? O que Deus mostra para cada um de nós? Qual o ídolo que eu tenho carregado? Qual a prioridade que eu tenho escolhido? Que eu não tenho dado abertura, não tenho dado condição para que Deus trabalhe na minha vida. Nós precisamos lutar com as armas certas. Aqui a gente não vê Samuel pegando em espada nenhuma. Mas ele estava lá orando, ele estava lá intercedendo, ele estava lá clamando pela vida do povo. O povo que carregava o nome de Deus, o povo que se chama pelo seu nome. Eu me chamo povo de Deus, mas eu estou buscando qualquer outro Deus. Isso é muito... Isso é um padrão, né, do ser humano, né, que não faz sentido. Mas quando a gente está na carne, nada faz sentido mesmo. Veja que eu fui um povo escolhido. Mas a gente não pode falar deles. A gente tem que falar de nós. Quantas coisas que nós sabemos que não deveríamos fazer, e a gente escolhe outros deuses, escolhe outras prioridades, escolhe dar atenção, tempo e investimento em outras coisas. Aí as coisas vão degringolando, vão diminuindo, vão dificultando, vão ficando mais duras. Quando se a gente tivesse esse entendimento, essa sabedoria, eu vou buscar Deus com seriedade, eu vou ter a visão certa, a postura certa, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e Deus vai me responder. Como respondeu aqui. E ao invés de aparecer aqui, o Senhor atendeu Samuel. Não, o Senhor atendeu você, o Senhor atendeu a mim. O Senhor atendeu a nossa oração. Então vamos nos posicionar. Vamos tomar as decisões que de fato vão mexer com o mundo espiritual, vão mexer com Deus, vão trazer a manifestação do Senhor. Porque quando a gente se levanta, vem ataque de todo lado, para fazer com que a gente fique intimidado. O povo aqui, quando souberam da situação, o povo ficou super assustado. O povo ficou angustiado aqui, ficaram muito assustados. Aí eles imploravam a Samuel, Samuel, em nome de Jesus, não para de orar, Samuel. Os caras estão chegando, Samuel. Mas Samuel, você não vê desespero aqui não. Você vê desespero deles. Samuel estava lá, estou orando, o Senhor colocou no coração dele, faz um sacrifício. E ele foi lá e fez um sacrifício pesado, chamando a atenção do Senhor. E o Senhor veio com voz de trovão e deu o livramento para aquelas pessoas. Ou seja, eles ficaram 20 anos esperando uma ação do Senhor. Quando eles começaram a se manifestar, a se movimentar, Deus começou a se movimentar. Então nós precisamos nos movimentar, nós precisamos reagir, nós precisamos lutar com as armas espirituais, nós precisamos nos levantar com força, com autoridade. Nós precisamos fazer o sacrifício que nós ainda não quisemos fazer. Porque é aquela frase que a bispa usa, quem não vive uma vida de sacrifício, vive uma vida sacrificada. Então a pessoa não está disposta a fazer sacrifícios. No entanto, ela vive uma vida cheia de situações que ela está perdendo. Uma vida sacrificada.
Então vamos nos despertar para isso. Vamos tomar as nossas decisões. Vamos reagir da maneira inteligente. Vamos atrair o poder do Senhor sobre as nossas vidas. E vamos criar condições para Deus para que todas essas mudanças, todas essas restaurações, porque quando eles se posicionaram, quando Samuel teve uma atitude corajosa, poderosa, nenhum filisteu entrou mais, nenhum inimigo invadiu mais, e aquilo que ele havia conquistado ele perdeu, ou seja, aquilo que o povo tinha perdido eles recuperaram. Então aquilo que eu perdi vai ser recuperado. Aquilo que estava já sob o domínio do mal vai voltar para as nossas mãos. Creia nisso em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, e apresentamos diante do Senhor, meu Pai, as nossas vidas. Apresentamos diante do Senhor, meu Pai, os nossos sonhos, os nossos desejos, meu Pai. As nossas questões, dificuldades, lutas, meu Pai, nós apresentamos diante do Senhor e declaramos, Senhor. Declaramos a mudança, declaramos a transformação, declaramos portas abertas, declaramos, meu Pai, o sacrifício. Aquele sacrifício que chamou a atenção do Senhor. Que cada um de nós, meu Pai, tenha esse espírito. Eu vou me sacrificar. Eu vou tomar a decisão certa agora. Eu não vou mais ficar perdendo um dia da minha vida com bobagens, porque aqueles perderam 20 anos. 20 longos anos. Isso é uma tragédia. Mas não precisamos ir tão longe. Às vezes eu perdi já 1 ano, 2, 3, 4, 5. Com bobagens, sentimentos, mágoas, incredulidade. Então que nós venhamos a tomar uma decisão agora em nome de Jesus. Qual o sacrifício que precisa ser oferecido ao Senhor? Senhor, eu preciso oferecer meu coração de verdade. Senhor, eu preciso cortar essas coisas da minha vida. Senhor, eu preciso sair desse ambiente. Senhor, eu preciso cortar essa amizade, esse estilo de vida, esse programa, esse jeito de falar. Preciso cortar isso da minha vida. Isso está me trazendo maldição. Isso está me trazendo problemas. Isso está me trazendo travamentos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Coloca o temor em cada coração. Coloca o temor em cada coração, Senhor. Derrama, Senhor, sobre as nossas vidas o poder, meu Pai, o poder para reagir, o poder para prosperar, o poder, meu Deus, para lutar contra cada uma dessas situações, meu Pai. Que não haja espaço nas nossas vidas, que não haja espaço para outros deuses, meu Pai. Que não haja espaço para outras prioridades. Nós vemos a perseguir este padrão de Samuel, não mais aquele padrão da instabilidade, não mais aquele padrão que começa e para, que desanima, que desiste, que já não quer mais. Não, Senhor, que a gente venha crescer de uma vez por todas. Que nós venhamos a crescer de verdade. Que haja um crescimento da nossa parte, Senhor. Que haja um crescimento verdadeiro da nossa parte. Que não haja espaço, Senhor, para situações negativas. Que não haja espaço mais para pensamentos negativos. Que não haja espaço mais, Senhor, para perda de tempo. Que a gente não venha mais perder tempo. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Abra as mentes, Senhor. Abra as nossas mentes. Nos ajuda a parar de cegueira, Senhor. Nos ajude a parar de ter um estilo de vida que desagrada o Senhor, que eu quero agradar a mim mesmo, mas eu estou só desagradando o Senhor. Tem misericórdia, Jesus. Coloca o temor em cada coração. Coloca temor. Que o nosso povo, Senhor, o povo do Ministério Mudança de Vida, seja um povo de altíssimo temor, Senhor.
que através da vida de cada um de nós, Senhor, que vidas sejam salvas, sejam libertas, sejam prósperas, sejam cheias do Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. Derrama sobre nós a sabedoria, para que nós não venhamos mais a fazer escolhas tolas na carne, que nós não venhamos mais fazer escolhas negligentes, meu Pai, atitudes imaturas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Abre os nossos olhos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abre os olhos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Eu peço, Senhor, resposta. Eu peço respostas, meu Pai, para cada um de nós, meu Pai, cada um desses que tem perseguido o alvo certo, que tem buscado chamar a sua atenção, meu Pai, que o Senhor alcance cada coração, que o Senhor alcance cada coração, meu Pai, que o Senhor alcance cada vida, meu Deus, que o Senhor abençoe e responda o povo do nosso ministério, meu Pai, o povo, meu Pai, que tem buscado, o povo que tem perseverado, que tem chamado a sua atenção, tem sacrificado, tem cortado na carne, Senhor, tem buscado o Senhor de verdade, que o Senhor responda a estes, meu Pai. Responda, levantando, meu Pai, com grande poder, com grande glória, Senhor, com testemunhos poderosos, com visão, com discernimento, com autoridade, com vitórias, meu Pai, porque o Senhor, a sua palavra diz que o Senhor é glorificado quando nós damos muito fruto, Senhor. Então que nós venhamos a dar muito fruto para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, para que fique evidente, meu Pai, que é o Senhor quem está fazendo. O povo aqui estava 20 anos parado. Quando Samuel se levantou para orar, sacrificar, os territórios foram restituídos, o inimigo foi embora, não entrou mais. Ou seja, toda a vida deles foi mudada, Senhor, não melhorou nada, foi transformada. Não foi uma melhora, foi uma mudança, Senhor. Então, a mudança da vida deles aconteceu quando houve uma reação, quando alguém se levantou para buscar e para orar, aí houve a manifestação do seu poder. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Que nós possamos ter a cabeça, meu Pai, a cabeça certa, a cabeça como a de Samuel, Senhor. De fazer os sacrifícios doídos, difíceis, meu Pai, mas que chamam a atenção do Senhor. Que o sacrifício seja grande, meu Pai. Para que fique claro onde está o nosso coração. Que cada um trabalhe, meu Pai, busque lá no seu íntimo o que o Senhor está requerendo dela. O Senhor estava requerendo uma purificação de ídolos, de sujeira, de prostituição espiritual. Que cada um de nós tenha consciência, meu Pai, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Eu peço a cobertura do Teu sangue, meu Pai. Eu peço a Tua bênção, eu peço a Tua graça, o Seu favor sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa, meu Pai, encaminhar cada um de nós, meu Deus, para viver essa grande e poderosa vida que o Senhor nos prometeu, em nome de Jesus. Guarda as mentes, guarda os corações, responda, Senhor, cada um. Que o Senhor possa nos ajudar em tudo que nós precisamos, meu Pai. Levanta o nosso povo. Abençoa, meu Deus, o nosso povo, para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida, pelas bênçãos, pelo cuidado. Nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. Graças a Deus.